O sistema imunológico possui a função de defender o corpo de qualquer vírus, bactéria ou substância capaz de fazer mal ao nosso organismo. Esses invasores são denominados de patógenos. No sistema imune existem algumas divisões importantes. A primeira delas é a divisão entre imunidade inata e a imunidade adaptativa. Nesse sentido, de forma resumida, a inata é a primeira linha de defesa contra patógenos, ou seja, já nascemos com ela, sendo determinada geneticamente. Dessa forma, a imunidade adaptativa, diferente da inata, é adquirida e específica, ou seja, é resultante da exposição anterior a um determinado antígeno, podendo ser ativa ou passiva. Agora que sabemos alguns conceitos básicos sobre esse sistema, podemos falar mais especificamente sobre as células que fazem parte do processo imunológico. Sabemos que na medula óssea são produzidas células importantes como glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Dentre os processos de diferenciação celular que acontecem, existem as células vindas do progenitor mieloide e do linfóide, mas vamos falar especialmente das células vindas do progenitor linfóide. As células linfóides são as células NK, linfócitos B e linfócitos T. As células NK, ou natural killer, de forma resumida, são células que agem principalmente na imunidade inata e que participam do processo de destruição de agentes nocivos. Os linfócitos B diferenciam-se em plasmócitos, que de forma simples participam da sintetização de anticorpos. Os linfócitos T possuem 3 diferentes tipos, sendo eles os linfócitos T citotóxicos, também chamados CD8+, linfócito T auxiliar, também chamado CD4+, e linfócito T regulador, também chamado de supressor. Vamos iniciar falando a respeito do macrófago circulante. O macrófago circulante pode encontrar patógenos, sendo assim, a sua função seria a fagocitose. Mas, além disso, essa célula também irá apresentar os antígenos para o linfócito T auxiliar. Quando um agente patogênico, como um vírus ou uma bactéria, entra no corpo, se multiplica e ataca as células, provocando uma infecção. Esse micróbio é reconhecido como um corpo estranho, e o corpo usa 2 estratégias de defesa com seus principais soldados, os glóbulos brancos. Na linha de frente está a resposta imune inata, com a participação dos macrófagos. Essas células assassinas comem e destroem o intruso, qualquer que seja. O agente infeccioso é capturado por fagocitose e destruído. Essa reação local rápida pode parar ou diminuir a infecção, mas nem sempre é suficiente. Outros soldados entram em cena, os linfócitos. Identificam o agressor graças a uma molécula característica. Cada linfócito ataca um tipo de vírus ou bactéria específico. Quando identifica seu alvo, ele se multiplica. Os linfócitos B produzem anticorpos em grande quantidade, que circulam no organismo e neutralizam o agressor para permitir sua eliminação. Os linfócitos T destroem diretamente as células infectadas. O grande problema é que após o primeiro contato com o vírus, a reação imunológica é lenta, podendo durar vários dias, o suficiente para provocar a doença. Felizmente, nosso organismo conserva a memória de seus inimigos. Após uma infecção, os anticorpos e linfócitos de memória são mantidos e podem agir logo que o vírus retorna. As células T auxiliares, além dessa função de ativar a célula CD8+, também terá a função de ativar os linfócitos B, que da mesma forma haverá a formação de clones desses linfócitos. Sabemos que os linfócitos B irão se diferenciar em plasmócitos, que por sua vez irão sintetizar anticorpos, que são proteínas lançadas no plasma sanguíneo que atuam na destruição de invasores que estão no meio extracelular. Os linfócitos T supressores exercem a ação de regular a função de linfócitos B, diminuindo a síntese de anticorpos. Além disso, da mesma forma, regulam as funções dos linfócitos citotóxicos, diminuindo assim a resposta imunológica celular.